Graça e paz seja contigo, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês nessa tarde um texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 8, o versículo de número 36, que vai nos dizer assim: que vantagem há, ou que valor há, em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria vida? Em conversa com uma amiga, meditando acerca deste texto, eu parei para refletir sobre coisas que me chamaram muita atenção. O contexto que envolve a narrativa desse texto, Pedro ele vem declarando a sua fé, Jesus então vem predizendo a sua morte, então Pedro irá replicar Jesus e Jesus vai advertir a Pedro, uma vez que o fenômeno do Calvário haveria de acontecer de qualquer forma e nada poderia impedir isso. Portanto, tudo aquilo que fizesse oposição ou tentasse impedir que o Filho do Homem fosse entregue, não vinha da parte de Deus. E, portanto, Jesus ele vai repreender a Pedro dizendo: aparta-te de mim, Satanás. Haja visto que o plano da salvação já estava totalmente traçado. Mas o que eu quero me ater diante do texto é que mais à frente, Jesus ele vai dizer que todo aquele que quiser segui-lo deve primeiramente negar a si mesmo, tomar então a sua cruz e só assim após segui-lo. E todo aquele que quiser ganhar a sua vida já perdeu. Mas aquele que abrir mão das suas próprias vontades para viver a vontade dele, segundo a palavra dele, esse a ganhará, ou seja, esse se salvará. E diante disso, eu me pego pensando, estamos vivendo uma geração onde muito se fala sobre ganhar vidas, sobre ganhar almas para o Senhor. Eu quero almas, meu foco é almas. E o Evangelho verdadeiramente se consiste nisso, em trazer ao homem a consciência do arrependimento, resgatar vidas, para que vidas confessem a sua fé em Cristo Jesus, confessem os seus pecados, abandonem a sua vida pecaminosa e sigam com Cristo. Então vai se cumprir o que está dizendo nessa palavra. Vai tomar então a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Porém, há algo que me preocupa aqui. Por quê? De que adianta, vai dizer mais à frente, o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria vida? Perceba aqui que o problema não é a motivação ela é boa, ela é correta. Nós precisamos sim nos preocupar em ganhar almas para o reino de Deus. Mas esse texto ele faz também um link, me leva diretamente a Mateus 15:15, que vai nos dizer assim que como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Eu vejo que a nossa geração está muito preocupada em fazer pelos outros, muitas das vezes, aquilo que elas não fazem por elas mesmas. Isso é muito forte, isso queima no meu coração, porque nós esquecemos muitas das vezes de fazer por nós. Existem muitas pessoas que estão cegas no entendimento, que estão caídas, que estão precisando serem levantadas, serem libertas, mas ainda assim elas querem fazer pelos outros. Perceba que a motivação ela é boa. Mas uma pessoa que está caída, ela não tem condições de levantar outra pessoa. É totalmente incoerente. Para eu estender a mão e levantar alguém, eu preciso estar de pé. Logo eu percebo que a minha vida deve estar condicionada para que eu possa atuar e exercer esse papel. Eu não posso conduzir ninguém para a luz, eu estando em meio às trevas. Uma vez que eu estou no caminho de trevas, não tem possibilidade nenhuma de ser luz na vida de alguém, de levar o trem para a luz. Portanto, como pode alguém estar caído e querer levantar outro? E aí é o que me chama a atenção diante desse texto. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem incessantemente ser, mostrar que são, e na verdade, perde-se o foco de reino. Porque quando eu entendo que eu estou aqui como servo para fazer a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para
trazer vidas para o reino de Deus, eu percebo que se eu recebi, eu tenho então condição de levar. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. A verdade é essa. Eu não posso oferecer aquilo que eu mesma não tenho. Então, assim, tem se constituído pessoas que têm se levantado e que muitas das vezes não foi nem Deus que levantou. São pessoas que não traçam uma história, não têm uma trajetória, não passam pelo tempo de Deus, pelo crivo do tempo de Deus, porque isso é essencial. Não adianta querer pular, queimar etapa. Existe um tempo para todas as coisas e esse tempo de maturação ele é necessário, ele é vital para todo cristão que está solidificado na palavra de Deus. Porque se você não estiver firmado como alicerce na palavra de Deus, isso gera tempo, isso gera aprendizado. Se você não souber sentar para ouvir, para aprender a ser liderado, para depois querer ser líder, porque essa é a situação em questão, as pessoas querem chegar liderando, querem chegar fazendo, sendo que elas não têm essa condição ainda. Elas precisam primeiro sentar, ouvir, aprender, se submeter a uma liderança para depois, sim, elas terem autoridade para poder ensinar e para poder falar. E aí a gente percebe que a gente está vivendo um contexto onde as pessoas surgem do nada e começam veementemente pregando, falando em nome de Deus, mas essas pessoas mesmo não se sustêm na presença de Deus. Hora ou outra, quando você vai procurar saber ou você vai se deparar, essa pessoa já talvez nem esteja mais na presença de Deus. Eu estou falando isso porque vale muito mais uma constância, uma vida. Esses dias eu ouvi algo que é fantástico. Caráter não tem religião. Eu preciso entender que o meu talento, o meu dom, não é atributo de salvação. Eu preciso entender, senão eu vou ser um crente falido, que mais vale a minha vida com Deus, mais vale o meu testemunho de vida, mais vale o meu caráter, quanto que evidencia a glória de Deus na minha vida como criatura transformada e regenerada em Cristo Jesus, do que somente os meus argumentos. Porque tem gente que é muito bom em argumento, é muito bom em falar, prepara um belo esboço, uma bela pregação, é eloquente, tem talento, tem muito. Nós estamos vivendo a geração que mais tem talento. Tem muitas pessoas de talento, porém muitas pessoas sem caráter. Muitas pessoas que pregam aquilo que não vivem. E aí eu tenho que entender que antes de eu ouvir, eu vejo. E as pessoas estão de olho, estão atentas naquilo que estão vendo. E se aquilo que os meus olhos estão vendo não está concernente com aquilo que eu estou ouvindo, logo eu não vou parar para ouvir. E aí a gente está num dilema muito grande, porque nos foi conferido uma grande responsabilidade de anunciar o reino de Deus. E por isso nós temos que fazer isso com responsabilidade, sabendo que nos será cobrado isso. Então, não faça, por mais que Paulo tenha dito, né, que muitos fariam do evangelho negócio e que não importa se a pregação é por porfia, por contenda, por imolação, qual seja o intuito, desde que Cristo seja pregado e anunciado. Isso é uma verdade. Mas quanto cristão, quanto servo de Deus, quanto filho de Deus, que eu quero ser e estar no céu com Ele, eu preciso me preocupar em ganhar a minha própria vida para Cristo. Antes de pensar em fazer para os outros, eu tenho que fazer para mim mesmo. E acontece que às vezes nós queremos estender a mão, ajudar quem está caído, sendo que nós estamos às vezes na mesma condição. E precisamos despertar, abrir os olhos. Eu preciso primeiro ganhar a mim para Cristo, para depois eu querer fazer para alguém. Porque um cego não tem condição de ganhar outro cego, de guiar outro cego, aliás. Então eu preciso me ater a isso e repensar a minha vida. Há um tempo para todas as coisas. Não tente pular etapa, não tente forçar a porta, porque é Deus quem abre a porta. Espera o tempo de Deus se preparando, se condicionando, sendo obediente, aprendendo com quem sabe, com quem veio primeiro, porque é outro grande problema da nossa geração, não saber respeitar quem veio antes, não saber respeitar quem tem experiência de vida. Aprenda com aqueles que vieram antes, com aqueles que já estão calejados, que já passaram pelo crivo da obediência, do tempo de Deus. Não desmerecendo quem chegou agora, porque quem chegou agora, eu cheguei, um dia todo mundo chegou. A gente sempre tem um início para chegar a algum lugar.
mas que esse início não seja atropelando as etapas, que seja você se solidificando na palavra de Deus, tendo humildade, tendo sabedoria, tendo obediência em tudo. Para que então assim você tenha um ministério estruturado, embasado na palavra de Deus e sobretudo na vontade de Deus. Tem muita gente vivendo permissão de Deus, mas Deus não nos chamou para vivermos permissão, Deus nos chamou para vivermos na vontade dEle, no centro da vontade dEle. Quem vive de permissão é porque ainda não tem plena intimidade e comunhão com Deus. Porque permissão não é vontade. Deus permite certas coisas acontecerem que não foram da vontade dEle. Então, queira ser alguém que esteja na vontade de Deus e não vivendo somente de permissão.